Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um pergunta e resposta. E respondendo as perguntas então que chegaram referente às harmonizações de relacionamentos. Como que funciona, né? Como assim se você anda postando aí algumas coisas de harmonização de relacionamento, afinal de contas, o que é isso? Então vamos lá. A radiestesia, ela identifica uma energia que está em desequilíbrio, seja de objetos, ambientes ou pessoas. A mesma coisa a gente consegue fazer numa relação. Então, através do psicogerador, a gente consegue conectar a energia de duas pessoas e identificar então qual que é o problema, qual que é o bloco energético negativo que está entre essas duas pessoas. E quando a gente identifica aqui, a gente consegue limpar essa energia negativa que está no meio das duas pessoas, né? Dando a oportunidade aí então delas fazerem novas escolhas, né? Então assim, alguém brigou, foi pelo livre-arbítrio, ok? Mas gerou o quê? Uma mágoa, um ressentimento. E se isso perdura de uma forma muito profunda e por muito tempo, pode somatizar uma doença no corpo da pessoa. Então é muito importante realizar as limpezas, até mesmo porque, por exemplo, dentro de casa, um relacionamento entre mãe e filho, entre um casal, para parar ou diminuir até as questões das brigas, né? Então aqui a gente consegue verificar assim, briguei com a minha filha, né? E queria harmonizar a gente de novo, a gente não tá se falando direito, né? Então aqui a gente conecta a energia das duas pessoas. Eu não posso entrar no campo energético da outra pessoa porque eu não tenho a permissão dela. Mas o que, que a gente faz nesse tipo de harmonização? A gente conecta a energia das duas pessoas e verifica, através desse mini psicogerador aqui, o que está no caminho das duas pessoas que está criando esses atritos, né? E a gente vai lá e limpa a energia que está no caminho das duas pessoas. E aí, por que isso é bom? Porque vai criar novas oportunidades quando essas pessoas se conversarem, se reencontrarem, se relacionarem novamente, elas vão ter uma segunda oportunidade de fazer isso de uma forma mais saudável. Então, por exemplo, briguei com alguém, não quero nem ir em tal lugar para não ter que olhar para a cara daquela pessoa. Quando você limpa, você pode estar com a mesma pessoa no mesmo ambiente e ter a oportunidade de conversar e de se relacionar normalmente sem o peso da mágoa que ficou do passado, sem o peso da culpa, da falta de realização, de uma expectativa não correspondida do passado, né? E criar uma nova oportunidade desse contato ser mais saudável, né? A gente não muda a ação de ninguém, porque a lei do livre-arbítrio ela é maior do que tudo, tanto no passado quanto no futuro. O que a gente faz então é limpar o lixo energético que ficou através de emoções e ações desequilibradas e que gerou resquícios energéticos em desarmonia entre essas duas pessoas. Então a gente consegue harmonizar a relação. Se é algo de muitos anos, muito mais profundo, como traumas de abusos, relacionamentos que se desfizeram há 10, 15 anos e mesmo assim as pessoas não se falam direito, porque existe muita mágoa ali, esse tipo de situação, normalmente a gente tem permissão para arrumar. Eu sempre pergunto até quantos por cento a gente vai poder arrumar, harmonizar essa relação. Normalmente dá entre 70% e 80% quando é algo muito antigo assim, que está perdurando por muitos anos. Por quê? Quando é algo que já passa assim de décadas, né, e algo muito profundo, já gerou questões kármicas.
Então, para completar esses 20, 30% que faltam, eu sempre indico aí uma constelação sistêmica, né? Para não gerar karmas para outras existências aí. Vamos resolver tudo nessa, né, gente? Então, assim, quando é uma questão que é divino harmonizar 100%, que a maioria das vezes é, então são casos assim bem raros que não, a gente consegue então harmonizar. Então, por exemplo, às vezes um casal tá para se separar, tá brigando muito. Aqui a gente consegue identificar, realmente é divina essa separação? Se é, então tem questões kármicas aí que a pessoa vai ter que passar. Mas aí a gente harmoniza para que essa passagem não seja tão dolorosa, não seja tão conflituosa, né? E se for algo que não é divino passar, é interferência de energia de outras pessoas, é interferência de obsessores, é alguma situação que ficou mal resolvida, mas por besteira, né? Por uma discussão boba, mas por orgulho, uma das partes ou as duas partes não retomam o contato. Então aqui a gente consegue identificar que tipo de energia que está no meio das duas pessoas para a gente poder limpar. Então pode ser o quê? Um sentimento de culpa, alguém que não atendeu a expectativa da outra e fica carregando aquele remorso por muito tempo, né? Não se perdoa. E a outra parte, por sua vez, dá ali a falta de realização. Criou-se uma expectativa que não foi atendida e houve então a decepção. Então aqui a gente consegue harmonizar isso também. Para quê? Para que a pessoa entenda, a gente não mexe no livre-arbítrio da outra pessoa, a gente apenas identifica a situação e limpa a consequência energética negativa que ficou, que ainda está pairando, né? No universo, no plano astral e no campo existencial aqui nosso mesmo, que a gente não vê. Eu sempre brinco com as pessoas, né? Ai, funciona mesmo? Eu falei, vai da sua crença, né? Tem gente que fala assim, tem gente que até hoje não acredita na tecnologia 3D, 4D, né? Então fica a questão de cada um. Se eu estou falando, estou emitindo uma onda sonora, você não está vendo, você simplesmente está ouvindo, você simplesmente está sentindo. Mas existem equipamentos científicos que dá para medir, né? E detectar isso. No caso emocional, que faz com que a gente tenha uma ação, essa ação gere uma reação, uma consequência, e isso fica marcado, registros energéticos, né? A gente consegue identificar essas energias através da radiestesia. Se a pessoa, objeto, a casa, ela está vibrando mais para o polo positivo, para o polo negativo, ou se simplesmente está neutra. No caso da relação, a gente verifica isso, né? Como que tá essa relação? Eu preciso da permissão da outra pessoa? Como eu falei, não. Por quê? Como eu não vou entrar no campo energético dela, eu vou analisar só o que está no meio do caminho, que foi consequência daquilo, aí é divino. Aí a gente pode mexer, tá? Mas eu sempre pergunto, é divino? Porque às vezes é alguma coisa kármica que a pessoa tem que passar. Aí a gente pede permissão para pelo menos aliviar as consequências negativas aí, né? Então é isso. Eu espero que eu tenha conseguido atender a expectativa de vocês na resposta. Se vocês ainda tiverem dúvida, pode me chamar em inbox ou deixar nos comentários aí que eu volto com outro vídeo explicando, tá bom? Mas é assim que funciona esse tipo de harmonização. Quando eu falo, eu vou harmonizar um relacionamento, agora é aqui, né? A gente pega aqui um casal que brigou. Qual que foi o problema, né? Foi violência. Violência como? Violência por palavras, né? Ou violência física, de agressão, de bater. E aí a gente vai cortando o vínculo que ficou negativo disso. E aí esse caminho, né? Houve então o distanciamento entre as duas partes por mágoa, por desilusão, por rancor, por briga, por N situações.
E esse caminho energético que liga uma pessoa da outra foi ficando cheio de lixos, né? Então a radiestesia vem, limpa, remove o que está no caminho entre essas duas pessoas. E quando essas duas pessoas se encontrarem novamente, elas vão poder então se conectar, trocar informação, conversar, sem o peso daquele lixo emocional que estava prendendo elas, né? Porque a mágoa geralmente gera uma raiva. A raiva gera outras questões, gera estresse, gera ansiedade, gera angústia, um monte de outra questão negativa aí. Então, por isso que é legal fazer a harmonização, para realizar então aí a limpeza energética entre essas relações, né? Às vezes uma perseguição de um chefe, às vezes alguém que fez uma fofoca e criou-se aquele ambiente pesado de intrigas, né? Sempre tem disso, então é uma forma da gente ressignificar, tá bom? Eu fico à disposição, um grande beijo, gratidão. Tchau, tchau.